Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 26 de dezembro de 2025. Irmão, só passando para avisar que todos os dias aqui no canal tem oração da manhã, às 7 horas da manhã. Então, irmão, se inscreva no canal, você que não é inscrito, para que quando os vídeos saírem, você venha ser notificado pelo YouTube. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar com vocês a mensagem do Senhor. Irmãos, e a mensagem que o Senhor me deu nesta manhã para compartilhar com os irmãos é uma mensagem, irmãos, que fala sobre estação, sobre mudança. É uma mensagem, irmãos, que fala sobre uma nova etapa. Irmãos, Deus, ele é um Deus que muda as coisas. Deus, irmãos, ele é imutável. Nosso Deus, irmãos, ele não muda. Nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Eu acredito que você já escutou isso de algum pregador, de algum pastor. Mas, irmãos, não é porque Deus, ele não muda, não quer dizer, irmãos, que às vezes nós vamos passar por estações diferentes na nossa vida. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de justiça, de compaixão. Nosso Deus é um Deus de amor. E essas características de Deus, irmãos, elas são imutáveis. Ou seja, ela não muda conforme o tempo passa. Mas, irmãos, não é porque Deus ele é imutável que isso vai impedir ele de fazer coisas diferentes, coisas novas na nossa vida. O que eu quero dizer, irmãos, com tudo isso, é que às vezes Deus ele nos dá uma direção diferente. Às vezes, irmãos, Deus ele pede para que nós venhamos fazer algo e depois de um tempo Deus, ele quer que a gente pare de fazer aquilo. Deus, ele nos dá uma nova direção. Deus, ele nos dá um novo posicionamento. Deus, ele nos leva, irmãos, para um nível maior. E para a gente chegar, irmãos, em um nível maior, nós precisamos deixar de fazer algumas coisas que nós fazíamos no passado para alcançar um nível maior. Às vezes, irmãos, Deus, ele muda a direção. Às vezes nós temos uma ideia, irmãos, um pouco errada de que se Deus, ele nos deu uma direção, a gente vai continuar naquela direção para o resto da vida. E às vezes, irmãos, não é assim. Às vezes, Deus ele vai te dar uma direção, mas não é para você fazer aquilo para o resto da vida. Às vezes é só por um tempo. Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu lembro que teve uma época da minha vida que Deus ele me direcionou a orar. Teve uma época, irmãos, da minha vida que Deus ele me direcionou a orar bastante. Eu lembro, irmãos, que eu ficava 4 horas por dia orando. Teve semanas, irmãos, que todos os dias eu estava orando 4 horas por dia. Mas chegou uma época, irmãos, que Deus, ele me deu uma nova direção. Teve uma época, irmãos, que Deus ele me deu um novo direcionamento. E não é que Deus, irmãos, ele queria que eu parasse de orar, não. Deus, irmãos, ele nunca vai querer que você pare de orar. Que a Bíblia fala para que a gente venha orar sem cessar. Mas, irmãos, Deus ele queria que eu reduzisse um pouco aquele tempo de oração e que eu focasse em outras coisas. Só que, irmãos, na época eu não entendi. Na época eu fiquei pensando, irmãos, que essa direção não vinha de Deus. Eu lembro, irmãos, que eu tentava orar, tentava continuar orando as 4 horas por dia, porque, irmãos, é bom orar. É bom quando a gente tira um tempo para orar e começa a falar com Deus. E, irmãos, quanto mais você fala com Deus, mais você quer falar. Eu lembro, irmãos, que era uma época muito boa da minha vida, quando Deus ele me deu essa direção de fazer uma oração mais prolongada. Mas, irmãos, eu lembro que Deus ele mudou a direção. Deus, irmãos, ele queria que eu reduzisse um pouco esse tempo de oração e começasse a estudar mais a Bíblia, a ler mais a palavra. E na época, irmãos, eu não entendi. Mas depois, né, conforme o tempo foi passando, conforme eu fui orando, pedindo a Deus uma resposta, e Deus, irmãos, ele realmente confirmou isso.
Ele mudou a minha direção. Ele mudou a estação da minha vida. E é isso, irmãos, que eu quero que você entenda aqui nessa manhã. É que às vezes Deus, irmãos, ele muda a nossa direção. Às vezes, irmãos, Deus, ele muda o nosso posicionamento. Aquilo que nós fazíamos antes, às vezes Deus ele quer mudar. Por mais que seja bom. Irmãos, orar é bom, é lógico que é bom. Orar, irmãos, é essencial. Um cristão, ele não pode deixar de orar. Ele não pode, irmãos, ficar um dia sem orar. Mas Deus, irmãos, ele me deu um posicionamento diferente. Ele queria, irmãos, que eu continuasse orando, claro, mas ele também queria que eu me aprofundasse mais na leitura da palavra, na leitura da Bíblia. Porque, irmãos, a Bíblia, ela que direciona a nossa oração. É a palavra de Deus, irmãos, que nos ensina a orar. Nós aprendemos a orar segundo a vontade de Deus, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Então, irmãos, é preciso conhecer a palavra de Deus também, para que você venha orar bem, para que você venha orar do jeito certo, para que você venha orar do jeito correto. Então, irmãos, tem que ter um equilíbrio, porque, irmãos, tem pessoas que oram demais, mas não lê muita palavra de Deus. E por outro lado, irmãos, tem pessoas que lê muita palavra, mas não oram. Então, irmãos, a gente tem que ter um equilíbrio. Nós temos que ser um cristão equilibrado. Mas, irmãos, eu quero ler com vocês uma palavra que vai falar justamente sobre isso, sobre mudança de estação. Eu quero, irmãos, que você acompanhe comigo o texto no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 35. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: a seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou vós, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda sua capa e compre uma. Olha só, irmãos, essa passagem, ela complementa aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Irmão, Jesus, teve uma época que Jesus, ele mandou os discípulos pregar as boas novas do evangelho. E quando ele mandou, irmãos, os discípulos irem, né, de cidade em cidade, pregando as boas novas, pregando o evangelho, o reino de Deus, Jesus, ele falou para que eles não levassem bolsa, nem alforge e nem sandália. Mas, irmãos, depois a direção de Jesus mudou. Jesus falou: vocês lembram daquela época que eu mandei vocês evangelizar, mas que vocês não levassem nada? Pois é, agora vai ser diferente. Agora eu quero que vocês levem bolsa, levem alforge, e se vocês não tiver espada, vocês vendem a sua capa e compra uma espada. Ou seja, irmãos, a direção de Jesus mudou. Jesus, ele deu uma nova ordem para os discípulos. E é isso, irmãos, que Jesus ele faz na nossa vida. Às vezes Deus ele muda o cenário, às vezes Deus ele muda a maneira de trabalhar, às vezes Deus ele muda a estação. E Deus, irmãos, ele mostrou aqui que tem algumas pessoas que estão passando por uma nova fase, mudando de estação, mudando de mudando de direcionamento. Deus ele está te dando um novo direcionamento, irmão. E você não está entendendo. Deus, irmãos, ele me deu um exemplo aqui. Eu queria compartilhar esse exemplo com vocês. O ano, irmão, ele tem 4 estações, na é verdade? Outono, primavera, verão, inverno. São 4 estações que o ano tem. Irmãos, e em cada estação ocorre fenômenos diferentes. Tem estação que é mais fria, tem outra estação que é mais quente, tem uma estação que chove bastante, outra que faz muito calor. Ou seja, irmãos, existe estações diferentes no decorrer do ano, não é verdade? Irmãos, e quem criou as estações do ano? Não foi Deus? Deus que criou as estações, não é verdade? Deus ele criou um tempo chuvoso, ele criou um tempo ensolarado, ele criou um tempo em que faz mais frio, outro tempo que faz mais calor. Foi Deus que criou as estações do ano. E se Deus, irmãos, ele criou as estações do ano,
Por que que Deus ele também ele não pode mudar as estações da nossa vida? Outro exemplo, irmãos, que eu quero compartilhar aqui com vocês, é que eu lembro, irmãos, quando eu era criança, eu gostava muito de comer manga verde com sal. Irmãos, era uma época de infância minha que eu gostava muito. Eu lembro, irmãos, que quando chegava final de ano, que é a época, né, que as árvores, né, dão frutos, é uma época, irmãos, que tem manga. Eu lembro, irmãos, que eu subia na árvore, pegava uma manga verde, eu ia lá, descascava ela, cortava um pedaço e mergulhava no sal e comia manga verde com sal. Mas hoje em dia, irmãos, hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia, irmãos, né, não tenho mais prazer em comer manga verde com sal. Por quê? Porque era uma coisa que eu fazia quando era criança. Era uma fase, irmãos, que eu vivia, mas que hoje em dia eu não vivo mais. Eu acredito que você fazia muitas coisas quando era criança e hoje em dia você não faz mais. Quando a gente é criança, a gente gosta, irmãos, de brincar, a gente gosta de correr, a gente gosta de sujar, mas hoje em dia, depois que a gente vira adulto, depois que a gente fica mais maduro, depois que a gente vai envelhecendo, a gente não tem mais prazer em fazer essas coisas, não é verdade? Eu lembro, irmãos, quando eu era criança também, eu gostava muito de doce. Gostava de comer bala, de pirulito, gostava de chocolate, doce, salgadinho. Pra falar a verdade, irmãos, até hoje eu gosto. Mas hoje em dia, irmãos, se for comparado à época de criança, hoje em dia eu não como tanto essas coisas. Eu até como sim. Não vou falar que eu não como não, eu como sim. Mas, irmãos, a frequência é muito menor. Ou seja, muitas coisas, quando nós fazíamos quando éramos criança, hoje em dia a gente não faz mais. Por quê? Porque, irmãos, a gente está vivendo uma nova época, uma nova fase. Aquilo que a gente gostava antigamente, hoje em dia a gente não gosta mais. Ou seja, a gente está vivendo uma nova fase. E Deus, irmãos, ele quer te levar para uma nova fase. Deus, irmãos, ele quer te levar para um novo nível. Deus, ele quer te dar uma nova direção. Só que você não está entendendo. Deus, irmãos, ele quer te dar uma nova direção. E qual é a direção que Deus ele está te dando? E para você saber, irmãos, qual é a direção de Deus para sua vida, você precisa orar. E é isso, irmãos, que nós vamos fazer. Porque, irmãos, eu não te conheço. Eu não sei o que acontece na sua vida. Eu não sei o que você faz. Eu não sei qual é o seu ministério. Eu não sei nem mesmo se você tem um ministério. Eu não sei, irmãos, como funciona a sua rotina. Para você saber, irmãos, qual é a direção de Deus para sua vida, você precisa orar. Ore, irmãos, porque Deus, ele vai te dar um direcionamento. Se você orar, irmãos, pedindo a Deus um direcionamento, Deus, irmãos, ele não vai te deixar enganado. Irmãos, talvez você está querendo fazer coisas que Deus ele não quer que você faça mais. Irmãos, eu não estou falando de pecado. Porque às vezes quando eu falo com você, Deus ele quer que você abandone algumas coisas. As pessoas já pensam logo em pecado. Não, mas não é pecado. Eu estou falando de direcionamento, irmãos. Assim como Jesus ele deu um direcionamento para os discípulos, mas depois mudou. Talvez, irmãos, Deus está querendo fazer isso na sua vida. Mas para você saber o que é, irmãos, você precisa orar. Irmãos, é isso que nós vamos fazer neste momento. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus um direcionamento. Qual é a direção que Deus ele quer nos dar? Vamos orar, irmãos. Ore comigo nessa manhã. Ore com fé. Ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, eu entrego a vida deste ouvinte, desse irmão que ouviu essa palavra. Deus, esse irmão que está um pouco confuso com relação ao que ele precisa fazer. Como foi dito, ó Deus, agora há pouco, o Senhor é um Deus que muda as estações. O Senhor é um Deus de novos direcionamentos. Na tua palavra, Deus, está escrito que o Senhor faz nova todas as coisas. E talvez, ó Deus, o Senhor está querendo fazer algo na vida deste ouvinte, na vida desse irmão, mas esse irmão não está entendendo. Esse irmão, ó Deus, não está compreendendo. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha direcionar esse irmão, que o Senhor venha, ó Deus, revelar a tua vontade, o teu querer para a vida deste ouvinte. Deus, o que o Senhor quer mudar?
O que o Senhor quer fazer na vida deste irmão? Qual é o novo direcionamento? Qual o novo posicionamento que o Senhor quer que esse ouvinte ele tenha? Deus, revela a esse irmão. Não deixa, Deus, esse irmão ficar confuso. Não deixa esse irmão, Deus, ficar sem saber o que ele precisa fazer. Deus, direciona esse ouvinte, direciona esse irmão. Que ele venha viver, meu Pai, uma nova etapa na vida dele. Uma etapa, ó Deus, que o Senhor mesmo preparou. Um novo nível, Deus, que o Senhor mesmo quer fazer este ouvinte alcançar. E é isso, ó Deus, que eu te peço. Nos revela, ó Pai, a tua vontade. Nos revela o teu direcionamento. Nos ajude a entender o que nós precisamos fazer, o que o Senhor quer que nós façamos nessa nova estação. Deus, revela a tua vontade a nós. E é isso, ó Deus, que nós te pedimos. E desde já te agradecemos. Crendo, ó Deus, no milagre e crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Que essa palavra, ela venha confortar o seu coração. Que essa palavra, irmãos, ela venha te dar um direcionamento da parte de Deus. Que você venha sair daqui, irmãos, nessa manhã, sabendo o que Deus ele tem para você. Amém? Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.